Nesta manhã, quero convidá-los a fazer comigo algumas meditações no relacionamento entre Jesus e um dos seus discípulos, que todos conhecemos bem, chamado Pedro. Quero convidar-vos a abrir, por favor, comigo no Evangelho de João, capítulo 1. E vamos ler algumas passagens aqui no Evangelho de João antes de começarmos. Evangelho de João, capítulo 1. E aqui encontramos nos versos 41 e 42 o primeiro encontro entre Jesus e Pedro. Ele achou o seu próprio irmão Simão, a quem disse: "Achamos o Messias", que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: "Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas", que quer dizer Pedro. Vamos avançar ainda no Evangelho de João para o capítulo 13, versos 36 até 38. Aqui já na última semana da vida de Jesus, naquela que é chamada a Sexta-feira Santa, e em que Jesus tem estas palavras para Pedro. João capítulo 13, versos 36 a 38. Diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: "Senhor, para onde vais?" Respondeu-lhe Jesus: "Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás." Replicou-lhe Pedro: "Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida." Respondeu Jesus: "Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes." Agora vamos para o capítulo 18, ainda do Evangelho de João. Capítulo 18, a partir do verso 15. Aqui Jesus tinha sido preso já e estava a caminho de ser julgado. Então, João capítulo 18, a partir do verso 15, vamos ler até ao verso 27. Diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Não és tu também um dos discípulos deste homem?" "Não sou", respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: "Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que lhes disse." Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: "É assim que falas ao sumo sacerdote?" Replicou-lhe Jesus: "Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres?" Então Anás enviou maniatado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: "És tu porventura um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não devia eu no jardim com ele?" De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Última passagem que vamos ler no capítulo 21, a partir do verso 15. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado também, e encontra-se com os seus discípulos numa praia. João 21, a partir do verso 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de João,
amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, dizendo, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue. Até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui perante a Tua Palavra. E nesta hora nós clamamos, ó Deus, para que ela seja manifesta e viva e eficaz aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas vidas. Pedimos a Deus que Tu mesmo venhas repreender todo o mal, tudo aquilo que de algum modo pode tentar afastar a nossa atenção, o nosso foco da Tua voz, da Tua palavra, da Tua presença neste lugar. Pedimos a Deus que Tu possas falar e que nós possamos ouvir. E que ouvindo possamos receber a Tua palavra nos nossos corações para podermos colocar em prática. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Quantas vezes nós dizemos coisas sem pensar realmente naquilo que estamos a dizer? Sem pensar nas implicações daquilo que estamos a dizer. O mundo em que nós vivemos é um mundo em que a mentira é, infelizmente, muito comum. E talvez o irmão ou a irmã já tenha ouvido ou até já tenha dito alguma destas mentiras, que eu vou dar um exemplo. Para a semana eu pagarei essa conta ou essa dívida. Começarei a fazer dieta amanhã. Deixe-me o seu número e eu voltarei a entrar em contacto consigo. A próxima creio que ninguém disse, mas todos já ouviram, que é, se eu for eleito, baixarei os impostos. Ou vai demorar apenas mais 5 minutos. São apenas alguns exemplos de mentiras que porventura ouvimos diariamente. E na nossa caminhada com Deus? Porventura, o irmão ou a irmã já disse alguma coisa que não deveria ter dito ou de que se tenha arrependido? Na sua caminhada com Deus, porventura já disse alguma coisa da boca para fora? Ou já fez alguma promessa que não chegou a cumprir? Na verdade, se o irmão ou a irmã pode responder ou não pode responder afirmativamente a pelo menos uma destas perguntas, é porque a sua caminhada com Deus ainda não é muito longa, porque chega a hora de todos. E Pedro? Pedro era como nós. Por vezes nós pensamos que Pedro era uma espécie de super-homem, de super-cristão, talvez até algum tipo de arcanjo. Há até quem lhe chame o primeiro Papa. Mas a verdade é que Pedro era como nós. Ele lutava entre querer fazer o bem e não ser capaz de o fazer. Pedro era como nós. Muitas vezes ele falava da boca para fora. Isso não significa que ele não fosse sincero naquilo que ele dizia. Significa apenas que muitas vezes ele não compreendia as implicações daquilo que ele estava a afirmar. E nós? O irmão ou a irmã, por acaso entende as afirmações de tudo aquilo que diz a Deus? Nós acabamos de louvar ao Senhor. E quando cantamos, muitas vezes nós fazemos afirmações e promessas a Deus.
E no embalo da música, seja ela antiga ou mais recente, nós podemos dizer que nós vamos entregar tudo, que nós vamos obedecer até o fim, que nós vamos seguir sempre, que nós vamos amar incansavelmente. Será que por acaso entendemos aquilo que estamos a dizer? Quando oramos, seja na igreja ou nos nossos quartos, sozinhos, e dizemos as mesmas coisas, que vamos entregar tudo a Deus, que queremos que Deus mude tudo aquilo que está errado nas nossas vidas, será que entendemos aquilo que estamos a pedir? Será que entendemos quais são as consequências do que estamos a dizer a Deus? Quando abrimos a Bíblia e lemos os relatos de Abraão, de Davi, de Moisés, de José, de Jesus, de Paulo, e vemos neles exemplos para as nossas próprias vidas, e queremos ser como eles, queremos viver o que eles viveram, experimentar o que eles experimentaram, ter o tipo de relacionamento que eles tiveram com Deus. Será que entendemos quais são as implicações disso? Pedro era como nós. Por vezes ele negava a Jesus. Não porque ele quisesse negar a Jesus. Não porque ele não amasse a Jesus. Mas apenas porque Pedro era como nós. Por vezes ele mentia. Não porque ele quisesse mentir. Mas apenas porque Pedro era como nós. Por vezes ele duvidava. Não porque ele não tivesse fé, ou porque não quisesse crer, ou confiar, mas apenas porque Pedro era como nós. Por vezes ele misturava-se com o resto da multidão, querendo e procurando passar despercebido, procurando que ninguém reconhecesse que era ele aquele que tinha andado com Jesus. Não porque ele quisesse realmente passar despercebido, mas apenas porque Pedro era como nós. Por vezes ele achava até que era melhor do que os outros. Não porque ele realmente se achasse melhor do que os outros, ou porque quisesse ser melhor do que os outros, mas apenas e só porque Pedro era como nós. Por vezes, muitas vezes, mesmo depois de ele ter sido avisado por Jesus, ele ia e pisava na casca de banana, que estava ali com o único propósito de fazer com que ele escorregasse. E ele fazia isso não porque ele quisesse pisar na casca de banana, mas apenas e só porque a casca de banana estava ali na frente dele e porque o pé de Pedro era igual ao nosso pé, porque Pedro era como nós. De carne e osso, errando, caindo, pecando, Pedro era como nós. Mas ele também estava pronto a seguir a Jesus. Ele queria seguir a Jesus até à morte, se preciso fosse. Não importa onde tu fores, eu te seguirei. Não importa o que os outros fizerem, eu estarei sempre aqui. Judas, nunca confiei nele. Mateus, nem vou começar a falar nisso. O Tiago, o João, duvido. Mas eu nunca. Eu estarei aqui sempre. Eu seguirei sempre. Eles todos podem negar. Todos podem falhar. Todos podem abandonar. Todos podem deixar a igreja. Mas eu estarei aqui. Obrigado. Pedro era como nós. Muitas vezes ele fazia afirmações muito ousadas que, apesar de serem sinceras, ele não era capaz de cumprir. E pouco tempo depois, Jesus é preso. Imagine a situação, imagine o que passaria pela cabeça, pela mente de Pedro. Ele pensava que tudo ia correr bem, ele pensava que Jesus era aquele que iria trazer libertação, e de repente, de um momento para o outro, ele vê o seu mestre ser levado. O que estava a acontecer com Jesus? O que iriam fazer com ele? Para onde iria Jesus? E de repente Jesus é levado para longe de Pedro. E aquele que tinha prometido, que tinha afirmado que estaria sempre ao lado de Jesus, que iria sempre seguir Jesus, pela força das circunstâncias, deixa de o poder fazer. Mas é curioso que Pedro tentou cumprir a sua promessa.
a sua promessa. Pedro tentou seguir a Jesus. Apenas Pedro e um outro discípulo tentaram seguir a Jesus depois que ele foi preso. Pedro estava ali. Onde estavam os outros discípulos? Pedro estava ali. Porque ele era fiel. Porque ele importava-se com aquilo que iria acontecer com Jesus. Pedro tentou seguir a Jesus com todas as suas forças. Dentro de todas as suas possibilidades, ele tentou seguir a Jesus. Quando todos fugiram, Pedro tentou seguir a Jesus. Ele tinha até cortado a orelha de um dos soldados que tinham vindo para o prender. Ele estava pronto a seguir Jesus até à morte. Ele estava pronto a lutar por Jesus. Ele realmente queria ficar perto de Jesus. Mas subitamente, Jesus deixa de ficar ao seu alcance. Subitamente, Jesus foi levado para um lugar onde Pedro não podia ir atrás. Então Pedro deixou de poder estar perto de Jesus. Ele deixou de poder ver Jesus. Deixou de poder falar com Jesus. E é nesse momento que o peso das circunstâncias se abate sobre Pedro. E nesse momento em que Jesus parecia estar longe, Pedro deixou de confiar em Jesus e passou a confiar nos seus próprios sentidos, naquilo que estava ao seu redor. Ele passou a notar o frio da noite, passou a notar o cheiro e o calor do braseiro, passou a ouvir o murmurar da multidão, até que ouviu o cantar do galo. E na mesma hora em que Jesus fala a verdade e por causa disso apanha, Pedro está a mentir para salvar a sua pele. Nós somos como Pedro. Nós queremos seguir a Jesus, mas por vezes as circunstâncias pesam demasiado. Por vezes o nosso desejo de seguir não é o suficiente. Por vezes o frio aperta um pouco mais, a multidão faz demasiadas perguntas e nessas alturas nós podemos esquecer facilmente as palavras de Jesus. Jesus disse que iremos ter tribulações. Por vezes até pode parecer que foi Jesus quem nos abandonou. Quando nós sabemos bem que isso não é possível. Porque Ele prometeu que nunca nos abandonaria e porque Ele está sempre presente e porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir e porque Ele nunca mente, mesmo quando esbofeteiam o seu rosto. E é nesses momentos que nós somos confrontados com a nossa própria hipocrisia. E nessa hora Pedro foi confrontado com aquilo que Jesus tinha dito. Tu darás a vida por mim? Eu entendi bem? Tu darás a tua vida por mim? Não será antes ao contrário? Nós somos como Pedro. Nós muitas vezes pensamos e caímos no erro de pensar que podemos defender Jesus. Que o próprio Jesus quer ou precisa de ser defendido. Pensamos que podemos fazer alguma coisa por Deus. Pensamos que podemos salvar a honra de Deus ou que podemos defender Deus quando Ele é atacado por aqueles que estão ao nosso redor. Por vezes pensamos que podemos até retribuir a Deus aquilo que Ele tem feito por nós. Há um daqueles hinos mais antigos que muitas vezes nós já cantamos, que diz: morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? É uma boa pergunta. O que fazes tu por mim? O que posso eu fazer por Deus? O que pode uma criatura fazer pelo seu Criador? Nós podemos louvar. Podemos louvar e muitas vezes vimos aqui para louvar. Podemos vir aqui todos os domingos, todas as quintas-feiras, quantas vezes por semana quisermos, em casa, pomos na rádio ou no YouTube, ou seja lá onde for, podemos pôr músicas de louvor e podemos louvar 24 horas por dia, 7 dias por semana, interminavelmente. Será que é isso que Deus quer? Ou melhor, será que isso será suficiente para eu devolver a Deus aquilo que Ele fez por mim? Nós podemos ofertar, podemos dar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Podemos.
Mas o profeta Ageu disse que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador e o dono de todo o universo. Todas as coisas pertencem a Deus. Será que Deus precisa do meu dízimo? Nós podemos servir. Podemos. Mas também, se Deus criou o universo apenas por falar, não pode Ele fazer qualquer coisa quando muito bem entender? Não pode Deus apenas estalar os dedos e as coisas acontecem? Precisamos nós de servir a Deus? Ou precisa Deus do nosso serviço? O próprio Satanás, quando tentou a Jesus, disse que os anjos poderiam vir e servi-lo. Será que podemos nós fazer melhor do que um anjo? Nós podemos falar ou testemunhar de Jesus, do Evangelho. Podemos. Mas Jesus disse que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Jesus disse que se os seus discípulos se calassem, as próprias pedras clamariam. Não estaria esta igreja muito mais cheia se em vez de estar eu aqui a falar estivesse uma pedra? Por vezes nós esquecemos que foi o próprio Jesus que disse que Ele edificaria a sua igreja. Deus não precisa de mim. Não me interprete mal. Eu não estou a dizer que nós não devemos fazer estas coisas. Devemos, sim. Mas não devemos fazê-las por achar que Deus precisa que nós as façamos. Ou pior do que isso, não devemos fazê-las por achar que desse modo estamos a pagar a dívida que nós temos com Deus. Porque a dívida que temos com Deus nunca poderá ser paga. Devemos fazê-las, sim, porque nós precisamos de as fazer. Devemos fazê-las, sim, porque é um privilégio colaborar com o Deus de todo o universo, naquilo que Ele deseja fazer em preparação da nossa eternidade. O que eu estou aqui a colocar é que nós devemos questionar a motivação com que nós fazemos essas coisas. Porque, na verdade, só há uma coisa que Deus espera de mim, em boa verdade. Só há uma pergunta que Deus realmente deseja fazer-me e para a qual Ele espera uma resposta. E essa pergunta é a mesma que Ele fez a Pedro 3 vezes. Tu me amas? Amar é difícil. Ou melhor, é fácil dizer que se ama, mas é difícil demonstrar esse amor. E aquele que antes tinha dito que amava Jesus até à morte, aquele que antes tinha dito que, ainda que todos os outros o deixassem, ele jamais o faria, a esse Jesus pergunta: amas-me mais do que a estes? É verdade, Pedro? Tu que tinhas dito que eras diferente de todos os outros, é verdade que tu me amas mais do que estes me amam? E quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Há alguma coisa que nos escapa aqui que está no grego. No grego, no original, há 4 palavras distintas que são traduzidas no português para a palavra amor. Quando Jesus pergunta a Pedro da primeira vez, tu me amas, ele usa a palavra ágape. O amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional. É o amor altruísta. É o amor que é mais facilmente demonstrado pela forma como Deus nos ama. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas com este amor ágape, este amor incondicional, este amor altruísta? É verdade, Pedro? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele usa para a palavra amor, não a palavra ágape, mas a palavra phileo. Phileo é a palavra que transmite um amor de amigo, uma amizade. Por outras palavras, é como se Jesus estivesse a perguntar: Pedro, é verdade que tu me amas com este amor incondicional? E Pedro responde: sim, mas mais ou menos.
Pedro responde com humildade. Pedro responde com sinceridade. Pedro responde e reconhece que talvez ele não ame a Jesus do modo como ele achava que deveria amar a Jesus. Pela segunda vez, Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu me amas com este amor ágape? E pela segunda vez, Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo com amor filéu, com amor de amizade. Na terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas com amor filéu? E Pedro se entristece porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez e ele diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E usa outra vez a palavra filéu. O que é que isto quer dizer? Ou o que é que nós podemos aprender com isto? Podemos aprender é que, por mais que nós tentemos, nós nunca iremos amar Deus, nunca iremos amar Jesus do modo como Ele merece ser amado. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou com um amor eterno. Ele nos amou com um amor incondicional. E se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Então nunca poderemos amá-lo do mesmo modo. Nunca poderemos amá-lo do modo que Ele merece ser amado. Mas Jesus quer que nós tentemos. E quando nós tentamos, para Jesus isso é o suficiente. E esta é a pergunta que Jesus te faz nesta manhã. Tu me amas? A resposta de Pedro foi sincera. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu falho, tu sabes o que eu fiz, tu sabes o que eu deixei de fazer, tu sabes quantas vezes eu filo, tu sabes que eu te neguei, mas tu também sabes que eu te amo. E note que aqui, neste momento, Jesus está a referir-se a Pedro pelo seu primeiro nome. A primeira passagem que nós lemos foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro, antes chamado Simão. A palavra Simão significa cana frágil. E Jesus mudou o nome de Simão de cana frágil para Pedro, que significa pequena pedra. Mas neste momento Jesus chama Pedro de Simão Pedro. Simão Pedro, tu me amas? Quando cada um de nós conheceu a Jesus, porventura Jesus não mudou o nosso nome. Mas com certeza Ele mudou a nossa vida. Mas a verdade é que, ainda que hoje nós possamos ser alguém diferente de quem nós éramos, esse velho eu sempre está por debaixo. E o cristão vive entre esta luta, entre o seu antigo eu e o seu novo eu. E aquele eu que eu ainda quero vir a ser, que eu espero vir a ser amanhã. Mas a verdade é que Deus conhece as nossas lutas. E Ele não tem problemas em começar de novo, se necessário for. O que Ele tem um problema, sim, é em deixar-nos no erro. E é por causa disso que Ele confronta o erro. É por causa disso que Ele confronta o pecado, e foi por causa disso que 3 vezes Ele perguntou a Pedro: tu me amas? Por 3 vezes, tu me amas? Jesus poderia ter perguntado muita coisa a Pedro. Ele poderia ter perguntado: Pedro, agora entendes aquilo que eu queria dizer? Ele poderia ter perguntado: Pedro, é agora que vais parar de dizer asneiras? Ele poderia ter perguntado: é agora, Pedro, que vais deixar de errar? Ele poderia ter perguntado: é agora que vais ter fé suficiente? Ou é agora que me vais obedecer? Ou é agora que finalmente estás pronto, sim, a dar a tua vida por mim? Mas Jesus não perguntou nada disso. A única coisa que Ele perguntou é: tu me amas? Porquê é que o amor é tão importante? Paulo responde, em 1 Coríntios capítulo 13, porque, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine.
ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sem amor, nada mais se aproveita. Qual é o grande mandamento? Amar. O amor é aquilo que me impede de viver em religiosidade. Porque sem amor, tudo aquilo que eu faço diante de Deus é religiosidade. É um ritual vão, vazio, inútil, é uma perda de tempo. Se eu não amar a Deus, de que serve? O amor é aquilo que me motiva para não pecar. O amor é uma escolha diária e consciente que me leva a agir para demonstrar esse amor que eu digo ter. Um homem que eu admiro viveu no século IV chamado Agostinho de Hipona. Escreveu vários e vários livros e no fim da sua vida ele disse o seguinte: de tudo o que aprendi, o resumo é este: ama a Deus e faz aquilo que quiseres. Ama a Deus e faz aquilo que quiseres. Porque quando eu sou motivado pelo amor, aquilo que eu faço vai ser motivado pelo amor. A chave para ser santo não é tentar evitar o pecado. A chave para ser santo é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Resumindo e concluindo, quando tudo for dito e feito, quando todas as canções forem escritas e cantadas, quando todas as pregações forem pregadas e ouvidas, quando já não houver mais cultos para participar, quando já não houver mais ministérios para fazer, quando já mais nada puder ser dito ou feito, aquilo que Jesus vai querer saber de cada um de nós é a resposta a esta pergunta: tu me amas? E note um pormenor que não é assim tão pequeno. Depois de Jesus ter tido esta conversa com Pedro naquela praia, e por 3 vezes ter feito aquela pergunta, no verso 19 do capítulo 21, ele diz que Pedro iria ter uma morte que iria glorificar a Deus. Jesus diz que aquilo que Pedro outrora tinha dito, que ele daria a sua vida por Jesus, na verdade chegaria a hora em que iria ser cumprido. Por isso, cuidado com aquilo que se diz diante de Deus, porque Deus está a ouvir. E porque pode chegar à altura em que seja necessário cumprir com aquilo que nós prometemos diante de Deus. E depois de Jesus dizer a Pedro que ele iria morrer por ele, aquilo que Jesus diz é: segue-me. Ele tinha acabado de dizer a Pedro: tu vais morrer por mim. E depois ele diz: segue-me. Cumpre com esse propósito que está no teu coração. Cumpre com essas palavras que estão na tua boca. Segue-me. Siga a Jesus. Talvez o irmão ou a irmã ainda não chegou lá. Eu sei que eu não cheguei. Mas o que importa não é o destino. O que importa é para onde nós estamos a caminhar. O que importa é que caminho nós estamos a seguir. Porque enquanto estivermos a seguir a Jesus, enquanto estivermos a amar a Jesus, então nós estamos no caminho certo, a fazer aquilo que é certo, aquilo que Jesus espera de nós. Que assim seja.